Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum ensi ludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutanse numen. Solve vinclareis, profer lumen setsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, por Tomás de Aquino. Editora Edipro. Tradução de Paulo Fontanan e Bernardo Veiga. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível pela mínima quantia que seja, 50 centavos, R$1, por Pix, Apoia-se e Vaquinha. Assim como é possível comprar livros, como fez esta pessoa que anonimamente me enviou este livro pela lista de desejos da Amazon. Os links estão no descritivo. Também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento, porque assim esse conteúdo chega a mais pessoas, disseminando conhecimento e fazendo com que o meu trabalho também seja ampliado. A todos, muito obrigada pela presença. Uma boa escuta. O livre-arbítrio, questões disputate de veritate. Questão 24. Artigo 7º. Sétimo. Pergunta-se se pode existir alguma criatura que tenha o livre-arbítrio naturalmente confirmado no bem. E parece que sim. Argumentos. Com efeito, a natureza espiritual é mais nobre do que a corporal. Ora, existe alguma natureza corporal que convém nisto, que nela não possa haver qualquer movimento desordenado, a saber, a natureza dos corpos celestes. Ora, existe alguma natureza corporal que convém nisto, que nela não possa haver qualquer movimento desordenado, a saber, a natureza dos corpos celestes.
Logo, com maior razão pode existir alguma natureza criada que seja capaz do livre-arbítrio, em cujo movimento não possa haver naturalmente qualquer desordem, que é ser impecável ou confirmado no bem. Mas se poderia dizer que é da nobreza da criatura espiritual poder merecer, e isso não pode ocorrer a não ser que possa pecar e não pecar. Mas, ao contrário, disso se segue que compete a alguma criatura espiritual poder merecer e que tenha o domínio de seu ato. Ora, se não pode se não agir bem, de nenhuma maneira permaneceria nela o domínio de seu ato. Ora, poderia exercer ou não exercer algum bem, sem que isso incida no mal, ou ao menos eleger entre o bem e o melhor. Logo, para merecer, não se requer o poder de pecar. Além do mais, o livre-arbítrio pelo qual merecemos a graça que ajuda é potência ativa. Ora, é da noção da potência ativa não falhar. Logo, a criatura espiritual pode ter potência para merecer, se for naturalmente impecável. Além do mais, diz Anselmo que o poder de pecar não é a liberdade, nem parte da liberdade. Ora, a liberdade é a razão pela qual o homem é capaz de mérito. Logo, removida a potência de pecar, permanece ainda no homem a potência de merecer. Além do mais, Gregório de Nazianzo e Damasceno destacam esse argumento de que a criatura é mutável, segundo o livre-arbítrio, porque é criada. Ora, segue-se que a criatura se aproxima mais disso, na medida em que é criada e pode voltar ao nada, do que poder fazer o mal. Ora, existe alguma criatura que é naturalmente incorruptível, como a alma e os corpos celestes. Logo, com maior razão, pode-se encontrar alguma criatura espiritual que seja naturalmente impecável. Além do mais, aquilo que Deus faz em um, pode fazer em outros. Ora, Deus dá imutavelmente à criatura espiritual o tender por sua própria natureza até algum bem, a saber, até a felicidade, de maneira que de nenhum modo possa tender ao contrário. Logo, pela mesma razão, pode conferir a alguma criatura que apeteça naturalmente todo bem, de modo que não possa se inclinar ao mal. Além do mais, Deus, como é o sumo bem, comunica-se sumamente. Por isso, comunica à criatura tudo isso de que é capaz a criatura. Ora, a criatura é capaz dessa perfeição, que é a confirmação no bem, ou a impecabilidade, o que é claro porque concedeu isso a algumas criaturas pela graça. Logo, alguma criatura é naturalmente impecável, ou confirmada no bem. Além do mais, a substância é princípio da potência, porém a potência o é da operação. Ora, há alguma criatura naturalmente imutável, segundo a substância. Logo, pode haver alguma criatura que seja natural e imutável, segundo a operação, de modo que seja naturalmente impecável. Além do mais, convém mais essencialmente à criatura o que lhe convém por razão do princípio a partir do qual é, do que lhe convém pela razão no qual é, porque a semelhança do efeito surge da causa da qual provém, mas tem oposição a isso pelo qual procede. Porém, os opostos se fazem dos opostos, como o branco pelo negro. Ora, a confirmação no bem convém a alguma criatura de Deus, na qual exista. Logo, com muito maior razão, se deve dizer que a confirmação no bem é mais natural do que poder pecar, o que lhe convém, segundo que provém do nada. Além do mais, a felicidade civil tem imutabilidade. Ora, o homem pode atingir a felicidade civil pela natureza. Logo, pode ter naturalmente a imutabilidade no bem. Além do mais, o que insere por natureza é imutável. Ora, o homem naturalmente apetece o bem. Logo, também imutavelmente. Ao contrário, diz Damasceno que a criatura racional é suscetível do mal segundo a eleição,
porque a criatura provém do nada. Ora, não pode haver alguma criatura que não seja criada do nada. Logo, não pode haver alguma criatura cujo livre-arbítrio esteja naturalmente confirmado no bem. Além do mais, a propriedade da natureza superior não pode convir naturalmente à natureza inferior, a não ser que se converta na natureza superior, assim como não pode ser naturalmente que a água seja cálida, a não ser que se converta na natureza do fogo ou na do ar. Ora, ter bondade indefectível é propriedade da natureza divina. Logo, não pode ser que convenha de modo natural a alguma outra natureza, a não ser que se converta na natureza divina, o que é impossível. Além do mais, o livre-arbítrio não se encontra em alguma criatura, a não ser no anjo e no homem. Ora, tanto o homem quanto o anjo pecaram. Logo, em nenhuma criatura o livre-arbítrio está naturalmente confirmado no bem. Além do mais, nenhuma criatura racional está impedida de conseguir a beatitude, a não ser por razão do pecado. Logo, se existisse alguma criatura racional naturalmente impecável, poderia atingir a beatitude por pura natureza, sem a graça, o que parece compreender a heresia pelagiana. Respondo dizendo que nenhuma criatura existe, nem pode existir, cujo livre-arbítrio esteja naturalmente confirmado no bem, de modo que a este lhe convenha não poder pecar pelas puras naturezas. Respondo, dizendo que nenhuma criatura existe, nem pode existir, cujo livre-arbítrio esteja naturalmente confirmado no bem, de modo que a este lhe convenha não poder pecar pelas puras naturezas. A razão disto é que pelo defeito dos princípios da ação se causa o defeito da ação. Por isso, se algo existe naquele que os princípios da ação não possam falhar, nem por si, nem ser impedidos por outra coisa extrínseca, é impossível para aquela ação falhar, como é claro nos movimentos dos corpos celestes. De fato, é possível que se falhe nas ações nas quais os princípios do agir podem falhar ou ser impedido, como fica claro nas coisas geráveis e corruptíveis, que por razão de sua mudança sofrem defeito nos princípios ativos. Por isso também suas ações se tornam deficientes. Por causa disso, também nas operações da natureza ocorre frequentemente o defeito, como fica claro nos partos monstruosos. Com efeito, disse que não há outro pecado, ou nas coisas naturais, ou nas artificiais, ou nas voluntárias, do que o defeito ou a desordem da própria ação, quando algum é feito, não segundo o modo que deve ser feito, como fica claro no livro 2º da Física. No entanto, a dita natureza racional dotada de livre-arbítrio difere no agir em toda a natureza que atua, pois qualquer outra natureza se ordena a algum bem particular e suas ações estão determinadas em relação àquele bem, mas a natureza racional se ordena ao bem absoluto. Com efeito, assim como o verdadeiro é absolutamente objeto do intelecto, assim também o bem é absolutamente objeto da vontade. E é por isso que a vontade se estende ao próprio princípio universal dos bens, ao qual nenhum outro apetite pode atingir. E por causa disso, a criatura racional não tem ações determinadas, mas tem sob si certa indiferença em relação às ações relativas às coisas materiais. Contudo, como toda ação provém do agente sob a razão de certa similitude, como o cálido aquece, caso haja algum agente que, segundo sua ação, se ordena a algum bem particular, para que sua ação seja naturalmente indefectível, será necessário que a razão daquele bem exista natural e imutavelmente nela, assim como, se o calor existisse naturalmente em algum corpo, aqueceria imutavelmente. Por isso também a natureza racional, que é ordenada absolutamente ao bem por muitas ações, não pode ter naturalmente ações que não sejam deficientes em relação ao bem,
a não ser que exista nela natural e imutavelmente a razão universal e o bem perfeito, o que de fato não pode ocorrer, a não ser na natureza divina. Pois só Deus é ato puro, pois não recebe nenhuma mistura de potência, e por isso é bondade pura e absoluta. Pois só Deus é ato puro, pois não recebe nenhuma mistura de potência, e por isso é bondade pura e absoluta. Porém, qualquer criatura, como tem mistura de potência em sua natureza, é um bem particular. De fato, ocorre a mistura de potência com ela porque ela provém do nada. E então é que entre as naturezas racionais, só Deus tem livre-arbítrio naturalmente impecável e confirmado no bem. Mas é impossível que isso ocorra na criatura, porque ela provém do nada, como dizem Damasceno e Gregório Nazianzo. E esse é o bem particular no qual se funda a razão de mal, como diz Dionísio no capítulo 4 do livro sobre os nomes divinos. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que as criaturas corporais, como foi dito no corpo do artigo, são ordenadas a algum bem particular por determinadas ações. E por isso, para que o erro e o pecado estejam ausentes naturalmente de suas ações, é suficiente que estejam asseguradas por sua natureza em algum bem particular, o que não é suficiente nas naturezas espirituais ordenadas de modo absoluto ao bem, como foi dito. Respondo dizendo que o ser naturalmente impecável não repugna a isso que é ter domínio de seu ato, pois uma coisa e outra convém a Deus. Contudo, repugna a isso, o fato de que possa ter domínio de seu ato na natureza criada, que é acerca de um bem particular, pois nenhuma criatura pode ter domínio de seu ato, cujas ações são determinadas e ordenadas ao bem particular. Respondo dizendo que, ainda que não seja própria a noção de potência ativa que fale, é porém da noção de potência ativa que não tenha em si o princípio de suficiência e imutabilidade de sua ação, de modo que possa falhar. Respondo dizendo que, ainda que poder pecar não seja parte do livre-arbítrio, segue-se, porém, a liberdade na natureza criada. Respondo dizendo que a criatura adquire o ser determinado e particular de outro. Por isso, a criatura pode ter o ser estável e imutável, ainda que nela não se encontre naturalmente a razão de bem absoluto e perfeito. Mas por suas ações é ordenável ao bem absoluto, e por isso não é semelhante. Respondo dizendo que toda mente racional apetece a felicidade indeterminadamente e no universal. Respondo dizendo que toda mente racional apetece a felicidade indeterminadamente e no universal, e acerca disso não pode falhar. Mas no particular, não se dá um determinado movimento da vontade da criatura para buscar a felicidade nisto ou naquilo. E assim, alguém pode pecar ao apetecer a felicidade, se a busca onde não a deve buscar. Como quem busca a felicidade nas coisas voluptuosas. E assim ocorre em relação a todos os bens, pois nada é apetecido a não ser sob a razão de bem, como diz Dionísio. Por isso, porque o apetite do bem existe naturalmente na mente, não porém deste ou daquele bem, por isso pode incidir em pecado. Respondo dizendo que criatura é capaz de impecabilidade, mas não de modo que ela a tenha naturalmente. Por isso o argumento não procede. Respondo dizendo que o princípio da reta operação procedente do livre-arbítrio não é a única substância e virtude ou potência. Ora, requer-se a devida aplicação da vontade às outras coisas que são externas, como ao fim e outras coisas semelhantes. E por isso, não existindo nenhum defeito na substância da alma ou na natureza do livre-arbítrio, pode-se seguir o defeito na ação do mesmo.
Por isso, a impecabilidade natural não se pode concluir da imutabilidade natural da substância. Respondo dizendo que Deus é a causa da criatura, não apenas quanto às suas coisas naturais, mas quanto às acrescidas sobre a natureza. Por isso, não é necessário que qualquer coisa que tenha a criatura de Deus o tenha dele de modo natural, mas apenas aquilo que Deus incluiu ao instituir sua natureza. E desse modo, não há confirmação no bem. Respondo dizendo que a felicidade civil, como não é a felicidade de modo absoluto, não tem imutabilidade absolutamente, mas diz-se imutável porque não muda facilmente. Porém, se a felicidade civil fosse imutável absolutamente, não por isso se seguiria que o livre-arbítrio estivesse confirmado naturalmente no bem. Não, pois não dizemos natural isso que pode adquirir pelos princípios da natureza. Modo pelo qual as virtudes políticas podem ser chamadas naturais. Mas há aquilo que se segue por necessidade de princípios da natureza. Não dizemos natural isso que pode adquirir pelos princípios da natureza, modo pelo qual as virtudes políticas podem ser chamadas naturais, mas há aquilo que se segue por necessidade de princípios da natureza. Respondo dizendo que, ainda que o homem apeteça naturalmente o bem em geral, porém, não apetece em especial, como foi dito na solução do argumento sexto. E por esta parte, incidem o pecado e o defeito.